eu apurei, né? Porque esse depoimento ainda está sob sigilo, parece que pelo fato de que várias pessoas prestaram depoimento ontem, só vai ir para o sistema, de chegar a triturar o depoimento impresso depois da conclusão, né? Ele falou que só tomou conhecimento sobre esse conjunto de joias em novembro do ano passado, que um pouco antes dele pedir para o ajudante de ordens, que é o tenente-coronel Cid, ir até Guarulhos e tentar reaver, mas, segundo a versão do Bolsonaro, ele não sabia antes, embora o Estadão traga uma reportagem importante, que revelando que, nesse meio tempo, entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, o gabinete presidencial se envolveu em tentativas de tentar recuperar essas joias, apesar do Bolsonaro dizer que não sabia que as joias estavam lá em Guarulhos. Outras pessoas prestaram depoimento, o próprio Cid prestou depoimento ontem, confirmando também que foi atrás das joias, né, fez ofícios, demandou alguém da equipe dele para ir até Guarulhos recuperar essas joias, a pedido do Bolsonaro. Agora, sobre a Michelle, Fabíola, que acho que é importante a gente pontuar aqui também, já tinha ali um burburinho no bastidor do tanto que ela estava incomodada com a ideia, né, de ser colocada dentro desse caso, mais uma vez, porque a primeira vez que ela se envolve numa investigação criminal é por causa dos cheques que o Queiroz depositou na conta dela, que eram ali do esquema que estava se apurando no gabinete do Flávio, e aí envolve ela, envolve o Bolsonaro. A Michelle reclamava muito disso dentro de casa, dessa exposição, e nesse episódio das joias, ele parece que vai lá proteger ela também de novo, porque no bastidor comenta-se isso, que a Michelle se sente incomodada ali de também ter tido o nome dela usado aí pelo ex-ministro de Minas e Energia, né, o Bento Albuquerque, na tentativa de, quando eles chegam, né, no Brasil, da Arábia, com esse conjunto de joias, o ministro, na época, tenta dizer isso lá em Guarulhos, não, um presente para a primeira-dama. E aí é que ela entra nessa história, mas assim, ali no bastidor, o que eles comentam? Não tem nenhum ato direto dela para dizer que de fato ela estava envolvida, então já começa meio que uma operação ali para tentar tirar a Michelle desse centro. Também deve ter avaliação política disso, né, Fabíola, porque ela ali é tratada como, aí dizem as próprias fontes do PL, de maneira até assim, curiosa, como uma joia dentro do PL, para os planos futuros políticos do PL. Porque ou os agentes de segurança da Polícia Federal que estavam interrogando o ex-presidente riram, ou o próprio Bolsonaro riu do que ele falou. Né? Gente, vamos colocar da seguinte forma: o Bolsonaro não se preocupou durante 4 anos, até comento isso nesse texto, durante 4 anos de que o Brasil passasse vexames diplomáticos internacionais. Era o tempo inteiro um vexame diplomático, um vexame internacional. Tivemos vexame para tudo. Tivemos o Brasil virando um pária ambiental global por conta das queimadas e desmatamentos na Amazônia, do crescimento. Tivemos o Brasil como pária global também por conta da forma como ele estava não combatendo o Covid-19, que transformou o Brasil numa esponja de vírus para o mundo, né? Até na questão do genocídio contra os povos indígenas, né? Tudo isso, na verdade, causou vexames diplomáticos para o Brasil. Só que o Bolsonaro ele não se importou, bem pelo contrário, ele tinha orgulho disso. Quando falavam que era pária internacional, o Ernesto Araújo, que era chanceler dele, celebrava, falava que bom, somos mesmo, tudo isso mais. Ou seja, não havia nenhum problema em ser e causar vexame. O vexame da reunião do G20 2021, em outubro, que ele ficou num cantinho, enquanto os adultos, os chefes dos outros países lidavam com a política internacional, com as relações internacionais, ele ficava num cantinho. Ou seja, a justificativa não vai melhorar a vida do Bolsonaro no inquérito, né? Até porque tem muitos elementos provando que, tipo, para além das pressões que ele fez para liberar os 16,5 milhões, né, tem 1,5 milhão que ele surrupiou, levou para casa, deixou lá com o Nelson Piquet depositado, né, e foi embora. Tem muitos elementos para provar que houve peculato de fato. Agora, isso aí ajuda bastante
na passada de pano dos seguidores do Bolsonaro, que estão procurando uma forma nas redes sociais de dizer que isso não é bem isso, né? É interessante, eles falam que os petistas têm bandido de estimação, isso aqui está mostrando que também o Jair, que no caso deles, eles também têm. Só para finalizar um ponto, né, até do comentário da Ju, gente, é que me surpreende essa operação resgate da Michelle, depois que a Michelle foi envolvida na questão das joias. É uma coisa muito doida, né? Porque é o seguinte, primeiro, se a Michelle está incomodada com tudo isso, que ela peça o divórcio, porque ela é usada sistematicamente, se deixa usar e vira instrumento de mídia, de marketing do bolsonarismo o tempo inteiro. Na eleição, ela fez cada papelzinho, tipo, triste, né? Para passar pano quando o Jair falou das venezuelanas, das meninas venezuelanas, que ele pintou um clima, tudo. Então, vi coisas bizarras, né? E a Michelle nunca se sentiu constrangida. E agora ela se sente constrangida porque constrangimento, na verdade, é medo de cadeia, né? O grupo de juristas mais próximos do presidente Lula, muita gente também do Prerrogativas, que é um grupo de juristas de São Paulo, que ali, né, tem o Zanin, tem o Pedro Serrano, que são nomes fortes, né, dentro desse grupo que apoiam o Lula, e o Zanin é o que desponta dentro desse sentido. Mas tem também o ministro Salomão, do STJ, que é defendido ali, a gente escuta isso no bastidor, pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes teria como candidato o Bruno Dantas, que é o ministro do TCU. Então, assim, tem uma porção de nomes, todos eles são, a maioria homens, a maioria brancos. Aí, o que o grupo que defende, né, o nome de uma mulher, de uma jurista preta? A que mais desponta ali até esse momento é a Adriana Cruz, que é uma juíza do Rio de Janeiro, que é também uma das dirigentes do movimento de juristas pretos. Só que o bastidor, Fabíola, realmente indica que o Zanin é o favorito. Nesse momento, o Zanin é o favorito, é o grande nome do Lula. O Lula vê a passagem anterior dele pela presidência, com os nomes que ele indicou, que tentavam contemplar essa questão da diversidade, né? O presidente Lula indicou mulheres, a presidente Dilma também indicou juristas pretos. Ele agora está mais preocupado ali com essa composição garantista do Supremo Tribunal Federal. Acho que tem muito desgaste para o Lula com a base eleitoral dele, se ele indicar o Zanin, se isso continuar, né, no caminho que está. Vai ter muita crítica, vai ter muita reclamação e assim, vai atrapalhar a base política dele, vai se incomodar bastante com a possibilidade de que mais um homem branco seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. E acho que o Lula está levando isso com calma, justamente porque ele sabe que se ele realmente indicar o Zanin, ele vai causar atritos em diferentes ordens, até inclusive para além da base e por outras questões, por outras composições políticas, até pelos nomes aqui que eu citei. Mas parece também que o presidente tem o costume de ouvir a indicação do ministro que sai, ou seja, o ministro Lewandowski também será ouvido para saber, enfim, o que ele pensa, né, quais são, enfim, as eventuais indicações dele. Uau.